Bom, hoje é 23 de fevereiro, né? A gente está vendo Teoria das Estruturas 2. Nós vamos, no dia de hoje, falar do mecanismo do método dos deslocamentos, ok? Como eu tinha falado para vocês antes, para que a gente possa usar, né, ter uma certa agilidade com esse mecanismo do método dos deslocamentos, é necessário já ter habilidade com aquelas tabelas que nós passamos na aula passada, que determinam as ações de extremidade devido a carregamento e que determinam as ações de extremidade devido a deslocamentos impostos. O mecanismo do método de deslocamentos, simplificadamente, ele analisa a estrutura real, ele troca a estrutura real por uma estrutura restrita, mais uma estrutura com deslocamentos. Ela é restrita com carregamentos, mas ela é restrita com deslocamentos. Então, ele restringe a estrutura. Lembra que no método das forças a gente liberava as estruturas? A gente cortava vínculos, liberava as estruturas. E aí fazia o seguinte: o deslocamento da estrutura com carregamento e o deslocamento da estrutura com os hiperestáticos. Não era isso? E aí eu fazia uma equação de compatibilidade de deslocamentos. Aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar o que tiver livre, o deslocamento que tiver livre, vou restringir, né? Ao aplicar essa restrição na estrutura, vão surgir ações de extremidade devido a carregamento e devido a deslocamentos, e eu vou descobrir qual é o deslocamento, né, que eu vou impor a estrutura, que equilibra com, que vai gerar ações de extremidade, que vão equilibrar com as ações de extremidade geradas pelos carregamentos. Então, em essência, eu pego a estrutura real e vou dizer que ela é a soma de duas estruturas restritas, né? A estrutura restrita com os carregamentos, mais as estruturas restritas com deslocamentos. E aí eu faço a equação de equilíbrio de ações de extremidade. Ok? Graficamente, vai acontecer isso aqui. Está aqui a estrutura real com carregamento. Eu vou dividir essa estrutura real com carregamento. Essa aqui, ó, é estrutura restrita. Essa aqui é a estrutura restrita. Mas a estrutura restrita com carregamento, certo? Essa é a estrutura restrita com carregamento. Essa aqui é a estrutura restrita com deslocamentos impostos. Observem, por exemplo, aqui, ó, a estrutura original tinha duas possibilidades de deslocamento, certo? Rotações nesses nós internos aqui, ok? E aí, como ela tinha duas possibilidades de deslocamento, eu restringi essas duas possibilidades. Esse símbolo aqui, esse quadradinho aqui, é igual aquele quadradinho que vocês fizeram lá daquela maquetezinha que vocês fizeram, né? Ele vai aqui, matematicamente, a gente fisicamente restringir o movimento, né? Eu apertava, então matematicamente vou fazer a mesma coisa, vou restringir o movimento. E aí coloco o carregamento. Como foram duas restrições, eu vou impor dois deslocamentos. Um para a primeira restrição e um deslocamento unitário para a segunda restrição, né? Essas aqui são as estruturas restritas, a estrutura restrita. A estrutura restrita com deslocamentos. Com deslocamentos. Na hora que eu aplico as restrições, vão aparecer o quê? Ações de extremidade, ó, ação de extremidade, ação de extremidade, ação de extremidade, ação de extremidade. Aqui, outra ação de extremidade. Vão aparecer ações de extremidade. Aqui também, ó, ação de extremidade, ação de extremidade. Só em restringir vai aparecer um monte de ação de extremidade de barra.
Onde que eu acho os valores dessas ações de extremidades? Nas tabelas, que a gente viu aula passada. Aqui, quando eu imponho deslocamento, também vai aparecer ação de extremidade, ação de extremidade, ação de extremidade, certo? Sempre vai aparecer ação de extremidade. E onde que eu vou calcular os valores dessas ações de extremidade? Lá nas tabelas, né? Então, aqui, ó, um monte de ação de extremidade surge. Por quê? Porque eu impus restrições. Ao impor restrições, aparecem essas ações de extremidades. E aí, essa estrutura aqui, que não tem restrição nenhuma, vai ser igual a soma dessas estruturas aqui. Ou seja, o que faz o método de deslocamento? Qual o mecanismo? Eu vou pegar uma estrutura real e dividir essa estrutura em estruturas restritas e vou somar as ações de extremidade de modo que, como aqui não tem a ação de extremidade, não existe aqui, porque não tem restrição, a soma das ações de extremidade tem que dar zero. Então, soma de ação dando zero é equação de equilíbrio. Entenderam? Vamos fazer um exemplo numérico, e aí eu já pedi para vocês estarem com as tabelas, né? Eu pedi para vocês estarem com a tabela, porque a gente vai fazer um exemplo numérico, tudo bem? Vamos então resolver essa estrutura aqui, né? Esse pórtico com 1, 2, 3, 4 barras, 3 apoios, né? Vou só, para a gente se orientar aqui, numerar os dar nome aos apoios A, B, aos nós, né? C, D e E. Só para a gente chamar os mesmos nós pelos mesmos nomes. Então, isso aqui é a estrutura real. Então, o primeiro passo, quando eu estiver trabalhando com estruturas planas, reticuladas, o primeiro passo é identificar nós internos. Vamos chamar desse nome, nós internos. O que são nós internos? Aqueles que chegam 2 ou mais barras. Entendendo que o nó interno é aquele que chega 2 ou mais barras, quantos nós internos tem essa estrutura? Qual nó chega 2 ou mais barras? B e o C. Então, identificar nós internos B e C. O segundo passo nesse processo aqui é identificar as deslocabilidades. Vou colocar identificar as deslocabilidades dos nós internos. Então, vamos analisar. O nó B pode trasladar em X ou Y? Pode. O que é trasladar, meus jovens? Ele pode deslocar no sentido Y aqui? Não, só em X. Em X ele pode? Não. Ah, não, porque tem que gastar lá no dele. Né? Então, vou repetir a pergunta. O nó B pode trasladar? Agora ele pode rotacionar. Então o nó B tem uma deslocabilidade. Só tem uma deslocabilidade. Eu vou anotar aqui, ó, deslocabilidade 1. Certo? O nó C pode trasladar em X ou Y? Também não. Também não. Mas ele pode rotacionar. Então essa é a segunda deslocabilidade. Essa estrutura toda tem 2 deslocabilidades. Certo? Se tem 2 deslocabilidades, eu vou precisar no próximo passo travar essas deslocabilidades. Após identificar as deslocabilidades, eu tenho que proceder com os travamentos. Como é rotação, as duas são rotações,
Aí eu vou pegar aqui, ó, o símbolo para travar a rotação é esse quadradinho aqui. Na realidade, aqui é uma restrição de, matematicamente, a representação de que eu estou restringindo a rotação. Né? Aí eu vou restringir a rotação. E aí eu vou chamar aqui de E0, igual lá em teoria 1. O estado 0 vai ser o estado da restrição de rotação com os carregamentos. Então aqui, ó, tem um carregamento, aqui tem outro carregamento, e aqui tem outro carregamento, certo? E aí, quais são os valores de carregamento? 30, 20, 30 e 30. 20 aqui na horizontal, 30 e 30. Então, 30, 30 e 20 aqui. Vamos colocar os carregamentos. Né? Quilonewton por metro, ok? Então, só simplificando, a gente já colocou lá no início. Já temos os tamanhos dos vãos também, 5, 4, 4 e 3. Né? Vamos colocar aqui só para a gente lembrar. 5 metros, 4 metros, 4 metros e 3 metros, ok? Tudo bem? Como consequência desses travamentos, vão surgir ações de extremidade. Como consequência desses travamentos, vão surgir ações de extremidade. Aí eu vou colocar aqui, ó, essa. Eu já vou colocar no sentido, tá? Para facilitar a análise. Vou colocar aqui. Vão surgir ações de extremidade. Aqui vai surgir ação de extremidade, né? E vão surgir momentos aqui também, né? Vão surgir momentos como ações de extremidade aqui que eu vou colocar aqui, ó. Opa! Vão surgir momentos aqui. Vou indicar só o quadradinho deles aqui para facilitar. Vai surgir uma ação de extremidade aqui, aqui, que são os momentos que vão surgir. Vamos colocar aqui. Aí eu vou perguntar para vocês, onde que nós vamos achar os valores dessas ações de extremidade? Onde que nós vamos achar os valores das ações de extremidade? Nas tabelas. Que tipo de tabela aqui? Ação de extremidade devido a carregamento, não é isso? Então vamos na barra AB. Vamos ver o que acontece na barra AB. Tudo bem? Barra A. Está maiúsculo, né? Estava maiúsculo. Barra AB. Essa barra aqui de 5 metros que tem 20 kN por metro espalhado nela. A tabela lá tá assim. Engaixa aqui embaixo, né? Engaixa aqui em cima. Engaixa embaixo. Engaixa em cima. Na tabela, esse aqui é o lado A, esse aqui é o lado B. Na tabela, o carregamento é P ou Q. Isso aqui, na tabela isso aqui a gente chama P. E esse vão é L. Isso é a tabela. E aí eu tenho que consultar a tabela, por exemplo, para que fique do jeito que está aqui no problema. Seria assim, certo? Ou seja, o A realmente está embaixo e o B está em cima. Para ficar igualzinho na tabela, não é isso? Sim. Para ficar igualzinho na tabela, o A está embaixo, o B está em cima. Nessa tabela, se a gente for consultar, ele coloca assim, MA é igual a P vezes L ao quadrado sobre 12. Se a gente for adaptar para o nosso caso, o MA vai ser 20 vezes 25 sobre 12. Certo? 20 vezes 25 sobre 12. O MB vai ser positivo. Na tabela ele fala que o MA é positivo.
Na tabela, ele vai dizer que o MB vai ser menos PL ao quadrado sobre 12. Então, vai ser menos 20 vezes 25 sobre 12. A tabela não me dá as reações de apoio, mas aqui está fácil de achar as reações de apoio. É P vezes L sobre 2. De um lado, P vezes L sobre 2 de outro. Então, agora é só a gente calcular os valores. Então, usando as tabelas que a gente viu na aula passada, para o cálculo das ações de extremidade devido ao carregamento, a gente calculou todas as ações de extremidade que surgiram na estrutura depois que eu fiz a imposição dos dois travamentos. Travamento 1 aqui e o travamento 2. Então, eu coloquei o travamento 1 e 2, travei as duas possibilidades de deslocamento que existiam, e ao travar, apareceram como consequência essas ações de extremidade aqui, os momentos e as forças, né? E eu vou fazer duas contas aqui, por exemplo, o somatório das ações de extremidade, no travamento 1 do estado 0, eu vou chamar assim, ó, beta 1, 0. Isso aqui é o somatório das ações de extremidade no travamento 1 do estado 0. Ora, quais são as ações de extremidade no travamento 1? Menos 125 sobre 3 e mais 40. Então, beta 1, 0 vai ser menos 125 sobre 3 mais 40. Então, vou fazer essa soma aqui em fração. Vocês conseguem fazer essa soma aqui para mim? Quanto que vai dar? Menos 5 sobre 3. Menos 5 terços? Menos 5 terços. Agora eu vou fazer o beta 2,0. Quem que é o beta 2,0? O somatório das ações de extremidade em torno do travamento 2 no estado 0. Ora, eu tenho menos 40 mais 0, mais 45 sobre 2. Então, menos 40 mais 45 sobre 2. Menos 35 sobre 2. Então, eu tenho aqui o estado é 0, que é o estado com carregamento restrito, com as respectivas ações de extremidades que foram causadas por esses travamentos. Ok? Agora que eu já sei as ações de extremidade, na estrutura restrita devido aos carregamentos, eu vou impor deslocamentos lá onde eu impus as restrições. Como são dois travamentos, vai ter o E1, estado 1, e o estado 2, como foram dois travamentos. Aqui eu vou pegar no primeiro travamento, e vou impor um giro unitário. Aí girei sempre no sentido positivo. Ao girar no sentido positivo, ele vai adotar essa configuração aqui, como vocês podem ver lá na maquete de vocês. Ele adquire essas configurações. Aí eu vou perguntar para vocês, essa ação de extremidade aqui, essa reação, vai ser para cima ou para baixo? Para baixo. Está achatando a curva, né? Essa ação de extremidade aqui vai ser para cima. Essa aqui, obviamente, vai ser para a esquerda. E essa que vai surgir aqui em cima, para a direita. Ok? Os momentos são todos positivos. E agora, eu vou usar a outra tabela para calcular os valores dessas ações de extremidade.
Bom, então para esse primeiro deslocamento aqui que eu impus, que foi uma rotação unitária, eu achei, usando a tabela das ações de extremidade, para deslocamentos impostos, que a gente viu na aula passada, eu acho esses valores aqui para ação de extremidade devido a deslocamento. Eu já achei as ações de extremidade devido ao carregamento, e aqui eu achei as ações de extremidade devido ao deslocamento. Certo? Agora, da mesma forma que eu fiz lá no E0, eu vou fazer aqui no E1, o somatório, lembra que aqui é a restrição 1, né? E aqui é a restrição 2. Só que agora eu estou no E1. Então, eu vou chamar assim de K11, o somatório das restrições, né? O somatório das ações de extremidade na restrição 1 do E1. O somatório das ações de extremidade na restrição 1 do E1, que vai ser 4/5 mais 1. Correto? Sim. 4/5. 4/5 mais 1, em fração me dá quanto aí? 9/5. Agora eu vou fazer o somatório das ações de extremidade no travamento 2 do E1. O somatório das ações de extremidade só tem meio. Meio mais 0 igual a meio. Então, o K1 é 9/5 e o K21 é meio. Nós temos o beta 1,0 menos 5/3 e o beta 2,0 menos 35/2. Partimos agora para o estado E2. No estado E2, eu vou impor um deslocamento unitário no travamento 2. No estado E1, eu impus um deslocamento unitário no travamento 1. No estado E2, eu vou impor um deslocamento unitário no travamento 2. Então, girei aqui, né? Deslocamento unitário no travamento 2. Que conformação geométrica ele vai assumir? Esse aqui vem para cá. Esse aqui vai subir. Opa, foi muito, né? Vai subir e descer. E aqui na barra do meio também vai ser afetada por esse. Em consequência disso, vão surgir as ações unitárias. Vamos ver se vocês estão ligados. Essa aqui é para cima ou para baixo? Para cima, muito bem. Então, essa aqui, para baixo, certo? Então, essa aqui para baixo. Aqui vai ter uma para baixo e uma para cima, certo? Para baixo daqui, ó, essa aqui vai dar para baixo e essa aqui dá para cima. Equilibra com essa, equilibra com essa. Tudo bem? Aqui não vai ter nada. Agora vamos ver esse aqui. Para a esquerda. Ok? Vai ter para a esquerda. E aqui, para a direita. Essa barra daqui vai jogar para cá. Tudo bem? Bom, os momentos. Ora, usando a mesma tabela. Porque o vão é 4, não é? O vão é 4. Então, aqui vai ser... vamos colocar... Vai ser meio, né? Meio. Não, é meio. Meio. Aqui é um vão é 4 metros. Esse vão daqui é 3 metros, não é isso? 3 metros. Então, aqui vai ser 4/3. 4/3 e 2/3. Ó, a tabela aqui do lado. A tabela está aqui do lado. 4/3 e 2/3. Esse vãozinho que está aqui em pé é 4 metros. Então, aqui vai ser 1. E esse aqui vai ser meio. A tabela está aqui do lado. Só olhar para a tabela. Essa força aqui vai ser 6 sobre
Qual que é o vão? 3 metros. 6 sobre 9. 6 sobre 9 dá para simplificar. É 2 terços. Então, essa aqui é 2 terços. Essa aqui que sobe é 2 terços. Certo? Esse aqui vai ser 3 oitavos, porque o vão é 4 metros, não é isso? 6 sobre 16, 3 oitavos para a esquerda, 3 oitavos para a direita. E essa aqui? O vão é 4 metros também? Sim. Então aqui vai ser 6 sobre 16, que dá 3 oitavos para cima, e aqui dá 3 oitavos para baixo. Bom, aqui eu preciso saber a resultante dessas duas aqui, ó. Né? Eu tenho 3 oitavos descendo e 2 terços subindo. O que vai dar aqui? Acho que 2 terços é maior, né? Então faz 2 terços menos 3 oitavos. Quanto que dá? 7 sobre 24. Então aqui vai dar subindo. 7 sobre 24. Lembra que quando eu somar 3 oitavos mais 7 sobre 24 menos 2 terços, tem que dar 0. Porque tem que estar em equilíbrio. Né? 3 oitavos anular com esses 3 oitavos, essas 3 aqui também tem que dar 0. O L ali é... Ok? Ok. Falta agora então fazer o K12. O K12 é o somatório das ações de extremidade no travamento 1 do E2. Tem meio. E finalmente o K22, que é o somatório das ações de extremidade no travamento 2 do E2. 1 mais 4 terços. 1 mais 4 terços. Quanto que dá isso aqui? 10 terços. 10 terços. Ok? Então, eu tenho agora as ações de extremidade, que foram consequência do travamento no carregamento, as ações de extremidade que foram consequência de deslocamentos impostos, e a gente usou as tabelas que a gente viu aula passada para calcular essas ações de extremidade. Falta então agora fazer a equação de equilíbrio, certo? Vamos então entender a equação de equilíbrio. A equação de equilíbrio vai dizer o seguinte: na estrutura real não tem nenhuma ação de extremidade, certo? Porque não tem travamento. Estrutura real não tem travamento. Ou seja, a ação de extremidade aqui na estrutura real, devido a travamento, é 0. Ok? A ação de extremidade na estrutura real, tanto no travamento, no nó A, no nó B, quanto no nó C, é 0. Não tem travamento, não tem ação de extremidade, certo? E isso tem que ser igual à soma das ações de extremidade, devido ao carregamento na estrutura travada, mais as ações de extremidade devido aos deslocamentos na estrutura travada. Então vamos lá. Eu tenho aqui, vamos chamar de, em vez de nó B, vamos chamar o nó do travamento 1. E aqui o nó do travamento 2. Nó 1 e nó 2. Certo? Então, as ações de extremidade no nó 1 são 0. São iguais. As ações de extremidade no nó 1 são 0. Elas são iguais à soma das ações de extremidade devido ao carregamento na estrutura restrita, mais as ações de extremidade devido aos deslocamentos impostos na estrutura restrita. Esses valores K11, K21, K12 e K22, todos foram calculados partindo do pressuposto que o deslocamento era 1. Mas o deslocamento não é 1. Eu tenho que descobrir qual
qual é o valor do deslocamento que faz zerar isso aqui. Certo? Vocês lembram lá da álgebra que um vetor f é igual ao módulo dele vezes um unitário na direção e sentido? Vocês lembram disso? Estou fazendo exatamente a mesma coisa. Eu calculei esses valores K11, K21, K22, K12, considerando que o deslocamento fosse unitário. Mas eu quero descobrir qual que é o deslocamento. Eu posso reescrever isso aqui de uma forma matricial da seguinte forma. Olha, o K1 foi quanto? Vocês lembram? 9/5. Aí eu vou escrever aqui 9/5. 9/5, né? Fica retinha, 9/5. O K 2,1 e 1,2, os dois foram meio, né? Meio. Vocês vão notar que aqui também, igual em teoria 1, a matriz é simétrica. Se a matriz não tiver simétrica, tem alguma coisa errada. E o último, o K22, foi 10/3. Isso aqui são valores que eu achei para deslocamentos unitários, certo? Para deslocamentos unitários. Então, eu vou escrever isso aqui. Vezes ΔI vezes ΔI igual ora, nessa equação aqui, eu vou passar o beta 0 para o outro lado, certo? Muito cuidado aqui. Quando eu passo para o outro lado, o sinal inverte. O mesmo cuidado que eu tinha em teoria 1. Então, eu tinha aqui os valores. Eu vou pegar os valores. Vai ficar mais 5/3 mais 35/2. Mais 5/3 mais 35/2. Só vou voltar aqui para a gente não esquecer que tudo isso aqui vezes, é I, né? É I vezes isso aqui, essa primeira matriz, né? É que a gente, para calcular os valores. Então, resolvendo essa equação de equilíbrio, eu acho os valores de ΔI e os valores de ΔI. Ok? Então, resolvendo o sistema de equações, nós chegamos aos valores dos deslocamentos, né? ΔI e ΔI em radianos, já que são deslocamentos de rotação, e aqui eu determinei os valores dos deslocamentos. Agora, eu vou determinar as reações de apoio, né? Aí eu vou determinar as reações de apoio do mesmo jeito que eu determinava lá em teoria das estruturas 1, com a superposição dos efeitos. Qualquer efeito é igual ao efeito do estado E0 mais o somatório, né, dos efeitos dos estados Is vezes os ΔIs. Não é isso? Então, quais são os efeitos que me interessam agora? Por exemplo, as reações de apoio. Para isso, eu preciso de uma convenção. Vamos colocar a estrutura aqui novamente. Ó. Vou colocar a estrutura aqui novamente. Está travado aqui, né? E aqui tem uma barra menor, não é assim? Como que eu vou convencionar o meu vetor? Olha aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Posição 1. Primeiro eu marco as posições verticais. Posição 2. Posição 3. Posição 4. Posição 5. Posição 6. Deixa eu melhorar esse desenho aqui. Posição 6. Vou botar os travamentos aqui de novo. E aí vou marcar os... Viram que eu marquei primeiro as reações verticais, depois as horizontais?
Agora eu vou marcar os momentos. Posição 7, posição 8, posição 9, posição 10, posição 11. Eu vou botar aqui a posição 12 aqui e a posição 13. Tudo isso é convenção. E aí, qualquer efeito da posição 1 vai ser a posição 1 do E0 mais o E1 vezes delta 1, entendeu? Só que eu não vou fazer isso equação por equação, vou fazer vetorial. Então, eu vou lá no E0, ó, vamos marcar essas posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12 aqui e 13 para cá. Então, vamos lá no E0. O E0 está aqui. Vamos colocar aqui E0. Vou só copiar aqui. Posição do E1, do E0, dá quanto? 60 positivo, certo? Posição 2, 105. Posição 3, 45. Posição 4, menos 50. Cuidado com o sinal aqui, menos 50. Posição 5, 0. Posição 6, menos 50. Opa, foi muito aqui para o lado, vamos botar aqui. Menos 50. Posição 7, mais 125 sobre 3. Certo? Vou colocar aqui, ó. 125 sobre 3. Posição 8, menos 125 sobre 3. Posição 9, 40. Ixi, não vai caber aqui, não. Vamos lá. 40. Posição 10, menos 40. Menos 40. Posição 11, deixa eu ver quem convencionei com 11 é do lado de cá. 45 sobre 2. 45 sobre 2. Deixa eu levar isso lá para baixo, ok? Para não tumultuar aqui. Foi até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta 11, 12, 13, né? Só 12 e 13? Só conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, vamos ver a 12 e a 13 quem são. Na minha convenção. E inseri uma página errada aqui. Vamos ajeitar isso aqui. Vamos colocar lá no finalzinho. Direitinho. Então, falta a 12 e a 13? Vamos ver quem que é a 12 e a 13 aqui. Essa aqui de baixo e essa aqui de cima. Então, vamos lá. 12 e 13 não é 0. 0 e menos 45 sobre 2. 0 e menos 45 sobre 2. Então, vou botar aqui 0 e menos 45 sobre 2. Esse é o vetor, é 0. Essas são as reações de apoio, né, e as ações de extremidade. No vetor é 0. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar só assim para... Então, qualquer ação é do E0 mais. Eu só tenho E1 e E2, então eu vou fazer uma matriz aqui com duas colunas. Eu vou pegar as mesmas coisas no E1, posição 1, 2, 3 e assim por diante. Vão anotando aí para vocês me falarem depois. Mais 3 oitavos, né? Menos 3 oitavos e 0. Posição 1,
Posição 2, posição 3. Mais 3/8, menos 3/8 e 0. Aí vamos 4, 5, 6. Menos 6 sobre 25, 0 e mais 6 sobre 25. 7 e 8. 2/5 e 4/5. 9 e 10. 1,5. 11, 12 e 13, 0. 0, 0 e 0. Né? Aqui, 11, 12, 13, 0 e 0, 0. Ok? 11, 12, 13, 0, 0 e 0. Vamos então, vocês vão me ajudar. Vamos lá, posição 1. 3/8. 3/8. 2. Menos 3/8. Menos 3/8. 3. 0, 0. 0. 4. Menos 6 sobre 25. Menos 6 sobre 25. Próximo. 0. 0. Próximo. Mais 6 sobre 25. Mais 6 sobre 25. Continua. 2/5. 2/5. 4/5. 4/5. 1. 1 sobre 2. 1 sobre 2. 0, 0, 0. 0, 0 e 0. Agora vamos fazer a mesma coisa para o E2. O E2 está aqui, ó. Aqui o E2. Eu vou falar e vocês anotam. Posição 1, 3/8. Posição 2, 7 sobre 24. Posição 3, menos 2/3. Então, 1, 2, 3. Posição 4, 0. Posição 5, menos 3/8. E posição 6, mais 3/8. Foi? 7 e 8, 0 e 0. 9 e 10, meio e 1. Meio e 1. 11 é 4/3, né? 11 é 4/3. 12 é 1. E 13, 2/3. Que é a última posição. Aí vocês vão me falar aqui, ó. Posição 1. 3/8. Posição 2. 7 sobre 24. 7 sobre 24. Posição 3. Menos 2/3. Menos 2/3. 4. 0, 0. 0. 5. Menos 3/8. Menos 3/8. 6. Mais 3/8. Mais 3/8. 7. 0, 0. 7 é 0. 8 é 0. Sim, isso. E 9. Meio. Meio. 10. 1. 1. 11. 4/3. 4/3. 12. 1. E 13. 2/3. 2/3. Tudo isso aqui é sobre EI, não é? Vezes EI. Vai cortar com o EI do delta, né? Então não vou botar o EI, vou botar só os valores do delta, que foram menos 0,55 menos 0,555, que vai estar armazenado na calculadora já, né? Eu não vou precisar fazer essa conta, já está armazenado. E o outro valor, só estou escrevendo aqui, mas está armazenado. 5,3333. 5,3333. Como esse aqui é vezes aí, esse aqui está dividido por aí, um corta com o outro, né? Isso aqui vai ser igual, vamos fazer a conta. Resolvendo as contas, a gente chega nessas reações de apoio aqui. A gente pode verificar ainda essas reações de apoio, ok? Vamos verificar, dar uma verificada aqui nas reações de apoio. Posição 1 mais 2 mais 3. Posição 1 mais 2 mais 3, vamos somar.
Como está tudo vetorialmente, né? Quanto que dá a soma de 1 mais 2 mais 3? 1 mais 2 mais 3. Hã? 210. 210. Vamos conferir na estrutura original? 30 vezes 7. 1 mais 2 mais 3. 210. Bom sinal. Vamos conferir as posições aqui agora. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Se eu somar, vai dar quanto? Somando... 100, menos 100. Menos 100. Vamos ver aqui. 4, 5, 6. 20 vezes 5. Mais 100. Menos 100. Beleza. Outra forma da gente ver também é o seguinte. Olha, a posição 8 mais 9 tem que dar 0. Porque não tinha travamento nenhum. Então, 8 mais 9 tem que dar 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver a 8 mais 9. 8 mais 9, 0 também. Outra posição que tem que dar 0 é 10 mais 11 mais 12. 10 mais 11 mais 12 também tem que dar 0. Essas aqui, né? 10 mais 11 mais 12. 10 mais 11 mais 12. Também tem que dar 0, não é isso? Se eu somar 10 mais 11 mais 12, 0 também. Isso é um bom sinal. Deu equilíbrio em Y, deu equilíbrio em X e nos travamentos deu 0. Quer dizer que está certo? Não, não quer dizer que está certo. Quer dizer que tem uma grande probabilidade de estar certo. Ok? Se isso aqui não bater, aí é 100% de certeza que está errado. Certo? Se bater, equilibrou em Y, equilibrou em X, as ações de extremidade deram 0, grande chance de estar certo. Grande chance de estar certo. Se não bater, 100% de certeza que está errado. 100% de certeza que está errado. E aqui foi o método de deslocamento. A gente usou o método de deslocamentos. Aqui acaba o método de deslocamento. O que tem que fazer agora? Equilibrar as barras, achar os diagramas de esforço interno para terminar o problema. Mas o método de deslocamento termina aqui. Mas, lembrando, né, qual que é a grande sacada? Voltando lá para o início. Eu pego a estrutura real. Eu tenho a estrutura real. Aqui, eu tenho a estrutura real. Eu vou dividir essa estrutura real numa estrutura restrita, com carregamentos, e numa estrutura restrita, com deslocamentos impostos. Vou somar as ações de extremidade devido à restrição nos carregamentos, com as ações de extremidade devido à restrição com os deslocamentos impostos. A soma tem que dar 0, porque na estrutura real não tem restrição. E aqui a gente desenvolveu todo o método de deslocamentos, né? E fizemos um exercício. Esse exercício foi muito fácil, porque a gente só usou 2 tabelas. Né? A partir da próxima aula, nós vamos variar um pouco mais essas tabelas. Tudo bem? Resolvendo as contas, a gente chega nessas reações de apoio aqui. A gente pode verificar ainda essas reações de apoio, ok? Vamos verificar, dar uma verificada aqui nas reações de apoio. Posição 1 mais 2 mais 3. Posição 1 mais 2 mais 3. Vamos somar. Como está tudo vetorialmente, né? Quanto que dá a soma de 1 mais 2 mais 3? 1 mais 2 mais 3. Hã? 210. 210. Vamos conferir na estrutura original? 30 vezes 7. 1 mais 2 mais 3. 210. Bom sinal. Vamos conferir as posições aqui agora. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Se eu somar, vai dar quanto? Somando... 100, menos 100. Menos 100. Vamos ver aqui. 4, 5, 6. 20 vezes 5. Mais 100. Menos 100. Beleza. Outra forma da gente ver também é o seguinte.
Olha, a posição 8 mais 9 tem que dar 0. Porque não tinha travamento nenhum. Então, 8 mais 9 tem que dar 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver a 8 mais 9. 8 mais 9, 0 também. Outra posição que tem que dar 0 é 10 mais 11 mais 12. 10 mais 11 mais 12 também tem que dar 0. Essas aqui, né? 10 mais 11 mais 12. 10 mais 11 mais 12. Também tem que dar 0, não é isso? Se eu somar 10 mais 11 mais 12, 0 também. Isso é um bom sinal. Deu equilíbrio em Y, deu equilíbrio em X e nos travamentos deu 0. Quer dizer que está certo? Não, não quer dizer que está certo. Quer dizer que tem uma grande probabilidade de estar certo. Ok? Se isso aqui não bater, aí é 100% de certeza que está errado. Certo? Se bater, equilibrou em Y, equilibrou em X, as ações de extremidade deram 0, grande chance de estar certo. Grande chance de estar certo. Se não bater, 100% de certeza que está errado. 100% de certeza que está errado. E aqui foi o método de deslocamento. A gente usou o método de deslocamentos. Aqui acaba o método de deslocamento. O que tem que fazer agora? Equilibrar as barras, achar os diagramas de esforço interno para terminar o problema. Mas o método de deslocamento termina aqui. Mas, lembrando, né, qual que é a grande sacada? Voltando lá para o início. Eu pego a estrutura real. Eu tenho a estrutura real. Aqui, eu tenho a estrutura real. Eu vou dividir essa estrutura real numa estrutura restrita, com carregamentos, e numa estrutura restrita, com deslocamentos impostos. Vou somar as ações de extremidade devida à restrição nos carregamentos, com as ações de extremidade devido à restrição com os deslocamentos impostos. A soma tem que dar 0, porque na estrutura real não tem restrição. E aqui a gente desenvolveu todo o método de deslocamentos, né? E fizemos um exercício. Esse exercício foi muito fácil, porque a gente só usou 2 tabelas. Né? A partir da próxima aula, nós vamos variar um pouco mais essas tabelas. Tudo bem? Então, resolvendo o sistema de equações, nós chegamos aos valores dos deslocamentos, né? Δ1 e Δ2 em radianos, já que são deslocamentos de rotação, e aqui eu determinei os valores do deslocamento. Agora, eu vou determinar as reações de apoio. Né? Aí eu vou determinar as reações de apoio do mesmo jeito que eu determinava lá em teoria das estruturas 1, com a superposição dos efeitos. Qualquer efeito é igual ao efeito do estado E0, mais o somatório, né, dos efeitos dos estados Is vezes os delta Is. Não é isso? Então, quais são os efeitos que me interessam agora? Por exemplo, as reações de apoio. Para isso, eu preciso de uma convenção. Vamos colocar a estrutura aqui novamente. Ó. Vou colocar a estrutura aqui novamente. Está travado aqui, né? E aqui tem uma barra menor, não é assim? Como que eu vou convencionar o meu vetor? Olha aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Posição 1. Primeiro eu marco as posições verticais. Posição 2. Posição 3. Posição 4. Posição 5. Posição 6. Deixa eu melhorar esse desenho aqui. Posição 6. Vou botar os travamentos aqui de novo. E aí vou marcar os... Viram que eu marquei primeiro as reações verticais, depois as horizontais? Agora eu vou marcar os momentos. Posição 7, posição 8,
posição 9, posição 10, posição 11. Eu vou botar aqui a posição 12 aqui e a posição 13. Tudo isso é convenção. E aí, qualquer efeito da posição 1 vai ser a posição 1 do E0 mais o E1 vezes delta 1, entendeu? Só que eu não vou fazer isso equação por equação, vou fazer vetorial. Então, eu vou lá no E0, ó, vamos marcar essas posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12 aqui e 13 para cá. Então, vamos lá no E0. O E0 está aqui. Vamos colocar aqui E0. Vou só copiar aqui. Posição do E1 do E0 dá quanto? 60 positivo, certo? Posição 2, 105. Posição 3, 45. Posição 4, menos 50. Cuidado com o sinal aqui, menos 50. Posição 5, 0. Posição 6, menos 50. Opa, foi muito aqui para o lado, vamos botar aqui. Menos 50. Posição 7, mais 125 sobre 3. Certo? Vou colocar aqui, ó. 125 sobre 3. Posição 8, menos 125 sobre 3. Posição 9, 40. Ixi, não vai caber aqui, não. Vamos lá. 40. Posição 10, menos 40. Menos 40. Posição 11, deixa eu ver quem convencionei com 11 é do lado de cá. 45 sobre 2. 45 sobre 2. Deixa eu levar isso lá para baixo, ok? Para não tumultuar aqui. Foi até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta 11, 12, 13, né? Só 12 e 13? Só conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então vamos ver a 12 e a 13 quem são. Na minha convenção. E inseri uma página errada aqui. Vamos ajeitar isso aqui. Vamos colocar lá no finalzinho. Direitinho. Então falta a 12 e a 13. Vamos ver quem que é a 12 e a 13 aqui. Essa aqui de baixo e essa aqui de cima. Então vamos lá. 12, 13 não é 0. 0 e menos 45 sobre 2. 0 e menos 45 sobre 2. Então, vou botar aqui 0 e menos 45 sobre 2. Esse é o vetor, é 0. Essas são as reações de apoio, né, e as ações de extremidade. No vetor é 0. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar só assim para... Então, qualquer ação é do E0 mais. Eu só tenho E1 e E2, então eu vou fazer uma matriz aqui com duas colunas. Eu vou pegar as mesmas coisas no E1, posição 1, 2, 3 e assim por diante. Vão anotando aí para vocês me falarem depois. Mais 3/8, né? Menos 3/8 e 0. Posição 1, posição 2, posição 3. Mais 3/8, menos 3/8 e 0.
Aí vamos 4, 5, 6. Menos 6 sobre 25, 0 e mais 6 sobre 25. 7 e 8. 2 quintos e 4 quintos. 9 e 10. 1 e meio. 11, 12 e 13. 0. 0, 0 e 0. Não é aqui? 11, 12, 13, 0 e 0, 0. Ok? 11, 12, 13, 0, 0 e 0. Vamos então, vocês vão me ajudar. Vamos lá, posição 1. 3 oitavos. 3 oitavos. 2. Menos 3 oitavos. Menos 3 oitavos. 3. 0, 0. 0. 4. Menos 6 sobre 25. Menos 6 sobre 25. Próximo. 0. 0. Próximo. Mais 6 sobre 25. Mais 6 sobre 25. Continua. 2 quintos. 2 quintos. 4 quintos. 4 quintos. 1. 1 sobre 2. 1 sobre 2. 0, 0, 0. 0, 0 e 0. Agora vamos fazer a mesma coisa para o E2. O E2 está aqui, ó. Aqui o E2. Eu vou falar e vocês anotam. Posição 1, 3 oitavos. Posição 2, 7 sobre 24. Posição 3, menos 2 terços. Então, 1, 2, 3. Posição 4, 0. Posição 5, menos 3 oitavos. E posição 6, mais 3 oitavos. Foi? 7 e 8, 0 e 0. 9 e 10, meio e 1. Meio e 1. 11 é 4 terços, né? 11 é 4 terços. 12 é 1. E 13, 2 terços. Que é a última posição. Aí vocês vão me falar aqui, ó. Posição 1. 3 oitavos. 3 oitavos. Posição 2. 7 sobre 24. 7 sobre 24. Posição 3. Menos 2 terços. Menos 2 terços. 4. 0, 0. 0. 5. Menos 3 oitavos. Menos 3 oitavos. 6. Mais 3 oitavos. Mais 3 oitavos. 7. 0, 0. 7 é 0. 8 é 0. Sim, isso. E 9. Meio. Meio. 10. 1. 1. 11. 4 terços. 4 terços. 12. 1. E 13. 2 terços. 2 terços. Tudo isso aqui é sobre EI, não é? Vezes EI. Vai cortar com o EI do delta, né? Então não vou botar o EI, vou botar só os valores do delta, que foram menos 0,55 menos 0,555, que vai estar armazenado na calculadora já, né? Eu não vou precisar fazer essa conta, já está armazenado. E o outro valor, só estou escrevendo aqui, mas está armazenado. 5,3333. 5,3333. Como esse aqui é vezes aí, esse aqui está dividido por aí, um corta com o outro, né? Isso aqui vai ser igual, vamos fazer a conta. Vamos então entender a equação de equilíbrio. A equação de equilíbrio vai dizer o seguinte: na estrutura real, não tem nenhuma ação de extremidade, certo? Porque não tem travamento. Estrutura real não tem travamento. Ou seja, a ação de extremidade aqui na estrutura real, devido a travamento, é 0. Ok?
ação de extremidade na estrutura real, tanto no travamento, no nó A, no nó B, quanto no nó C, é zero. Não tem travamento, não tem ação de extremidade, certo? E isso tem que ser igual à soma das ações de extremidade, devido ao carregamento na estrutura travada, mais as ações de extremidade devido aos deslocamentos na estrutura travada. Então vamos lá. Eu tenho aqui, vamos chamar de, em vez de nó B, vamos chamar o nó do travamento 1. E aqui o nó do travamento 2. Nó 1 e nó 2. Certo? Então, as ações de extremidade no nó 1 são zero. São iguais. As ações de extremidade no nó 1 são zero. Elas são iguais à soma das ações de extremidade devido ao carregamento na estrutura restrita, mais as ações de extremidade devido aos deslocamentos impostos na estrutura restrita. Esses valores K11, K21, K12 e K22, todos foram calculados partindo do pressuposto que o deslocamento era 1. Mas o deslocamento não é 1. Eu tenho que descobrir qual é o valor do deslocamento que faz zerar isso aqui. Certo? Vocês lembram lá da álgebra que um vetor f é igual ao módulo dele vezes um unitário na direção e sentido? Vocês lembram disso? Estou fazendo exatamente a mesma coisa. Eu calculei esses valores K11, K21, K22, K12, considerando que o deslocamento fosse unitário. Mas eu quero descobrir qual que é o deslocamento. Eu posso reescrever isso aqui de uma forma matricial da seguinte forma. Olha, o K1 foi quanto? Vocês lembram? 9/5. Aí eu vou escrever aqui 9/5. 9/5, né? Fica retinha, 9/5. O K 2,1 e 1,2, os dois foram meio, né? Meio. Vocês vão notar que aqui também, igual em teoria 1, a matriz é simétrica. Se a matriz não tiver simétrica, tem alguma coisa errada. E o último, K22, foi 10/3. Isso aqui são valores que eu achei para deslocamentos unitários, certo? Para deslocamentos unitários. Então, eu vou escrever isso aqui. Vezes ΔI vezes ΔI igual ora, nessa equação aqui, eu vou passar o beta 0 para o outro lado, certo? Muito cuidado aqui. Quando eu passo para o outro lado, o sinal inverte. O mesmo cuidado que eu tinha em teoria 1. Então, eu tinha aqui os valores. Eu vou pegar os valores. Vai ficar mais 5/3 mais 35/2. Mais 5/3 mais 35/2. Só vou voltar aqui para a gente não esquecer que tudo isso aqui vezes, é I, né? É I vezes isso aqui, essa primeira matriz, né? É que a gente, para calcular os valores... Então, resolvendo essa equação de equilíbrio, eu acho os valores de ΔI e os valores de ΔI. Ok? Falta agora, então, fazer o K12. O K12 é o somatório das ações de extremidade no travamento 1 do E2. Tem meio. E, finalmente, o K
2, 2, que é o somatório das ações de extremidade. No travamento 2 do E2, 1 mais 4 terços. 1 mais 4 terços. Quanto que dá isso aqui? 10 terços. 10 terços. Ok? Então, eu tenho agora as ações de extremidade, consequências que foram consequência do travamento no carregamento, as ações de extremidade que foram consequência de deslocamentos impostos, e a gente usou as tabelas que a gente viu aula passada para calcular essas ações de extremidade. Falta, então, agora fazer a equação de equilíbrio, certo? No estado E2, eu vou impor um deslocamento unitário no travamento 2. No estado E1, eu impus um deslocamento unitário no travamento 1. No estado E2, eu vou impor um deslocamento unitário no travamento 2. Então, girei aqui, né? Deslocamento unitário no travamento 2. Que conformação geométrica ele vai assumir? Esse aqui vem para cá. Esse aqui vai subir. Opa, foi muito, né? Vai subir e descer. E aqui na barra do meio também vai ser afetada por esse. Em consequência disso, vão surgir as ações unitárias. Vamos ver se vocês estão ligados. Essa aqui é para cima ou para baixo? Para cima, muito bem. Então, essa aqui, para baixo, certo? Então, essa aqui para baixo. Aqui vai ter uma para baixo e uma para cima, certo? Para baixo daqui, ó, essa aqui vai dar para baixo e essa aqui dá para cima. Equilibra com essa, equilibra com essa. Tudo bem? Aqui não vai ter nada. Agora vamos ver esse aqui. Para a esquerda. Ok? Vai ter para a esquerda. E aqui, para a direita. Essa barra daqui vai jogar para cá. Tudo bem? Bom, os momentos. Ora, usando a mesma tabela. Porque o vão é 4, não é? O vão é 4. Então, aqui vai ser... vamos colocar... Vai ser meio, né? Meio. Não é meio. Meio. Aqui é um vão, não é 4 metros? Esse vão daqui é 3 metros, não é isso? Ó, 3 metros. Então, aqui vai ser 4 terços. 4 terços e 2 terços. Ó, a tabela aqui do lado. A tabela está aqui do lado. 4 terços e 2 terços. Esse vãozinho que está aqui em pé é 4 metros. Então, aqui vai ser 1. E esse aqui vai ser meio. A tabela está aqui do lado. Só olhar para a tabela. Essa força aqui vai ser 6 sobre... Qual que é o vão? 3 metros. 6 sobre 9. 6 sobre 9 dá para simplificar. É 2 terços. Então, essa aqui é 2 terços. Essa aqui que sobe é 2 terços. Certo? Esse aqui vai ser 3 oitavos, porque o vão é 4 metros, não é isso? 6 sobre 16, 3 oitavos para a esquerda, 3 oitavos para a direita. E essa aqui? O vão é 4 metros também? Sim. Então, aqui vai ser 6 sobre 16, que dá 3 oitavos para cima, e aqui dá 3 oitavos para baixo. Bom, aqui eu preciso saber a resultante dessas duas aqui, ó. Né? Eu tenho 3 oitavos descendo e 2 terços subindo. O que vai dar aqui? Acho que 2 terços é maior, né? Então faz 2 terços menos 3 oitavos. Quanto que dá? 7 sobre 24. Então aqui vai dar subindo. 7 sobre 24.
Lembra que quando eu somar 3/8 mais 7 sobre 24 menos 2/3 tem que dar 0. Porque tem que estar em equilíbrio. Né? 3/8 anular com esses 3/8, essas 3 aqui também tem que dar 0. O L ali é... Ok? Ok. Bom, então para esse primeiro deslocamento aqui que eu impus, que foi uma rotação unitária, eu achei, usando a tabela das ações de extremidade, para deslocamentos impostos, que a gente viu na aula passada, eu acho esses valores aqui para ação de extremidade devido a deslocamento. Eu já achei as ações de extremidade devido ao carregamento, e aqui eu achei as ações de extremidade devido ao deslocamento. Certo? Agora, da mesma forma que eu fiz lá no E0, eu vou fazer aqui no E1 o somatório. Lembra que aqui é a restrição 1, né? E aqui é a restrição 2. Só que agora eu estou no E1. Então, eu vou chamar assim de K11, o somatório das restrições, né? O somatório das ações de extremidade na restrição 1 do E1. O somatório das ações de extremidade na restrição 1 do E1, que vai ser 4/5 mais 1. Correto? Sim. 4/5. 4/5 mais 1, em fração, me dá quanto aí? 9/5. Agora eu vou fazer o somatório das ações de extremidade no travamento 2 do E1. O somatório das ações de extremidade só tem meio. Meio mais 0 igual a meio. Então, o K1 é 9/5 e o K21 é meio. Nós temos o beta 1,0 menos 5/3 e o beta 2,0 menos 35 meios. Partimos agora para o estado E2. Agora que eu já sei as ações de extremidade, na estrutura restrita devido aos carregamentos, eu vou impor deslocamentos lá onde eu impus as restrições. Como são 2 travamentos, vai ter o E1, estado 1 e o estado 2, como foram 2 travamentos. Aqui eu vou pegar no primeiro travamento, e vou impor um giro unitário. Aí girei sempre no sentido positivo. Ao girar no sentido positivo, ele vai adotar essa configuração aqui, como vocês podem ver lá na maquete de vocês. Ele adquire essas configurações. Aí eu vou perguntar para vocês, essa ação de extremidade aqui, essa reação, vai ser para cima ou para baixo? Para baixo. Está achatando a curva, né? Essa ação de extremidade aqui vai ser para cima. Essa aqui, obviamente, vai ser para a esquerda. E essa que vai surgir aqui em cima, para a direita. Ok? Os momentos são todos positivos. E agora, eu vou usar a outra tabela para calcular os valores dessas ações de extremidade. Então, usando as tabelas que a gente viu na aula passada, para o cálculo das ações de extremidade devido ao carregamento, a gente calculou todas as ações de extremidade que surgiram na estrutura depois que eu fiz a imposição dos 2 travamentos. Travamento 1 aqui e o travamento 2. Então, eu coloquei o travamento 1 e 2, travei as 2 possibilidades de deslocamento que existiam, e ao travar, apareceram como consequência essas ações de extremidade aqui, os momentos e as forças, né? E eu vou fazer 2 contas aqui, por exemplo, o somatório das ações de extremidade
o somatório das ações de extremidade no travamento 1 do estado 0, eu vou chamar assim, ó, beta 1, 0. Isso aqui é o somatório das ações de extremidade no travamento 1 do estado 0. Ora, quais são as ações de extremidade no travamento 1? Menos 125 sobre 3 e mais 40. Então, beta 1, 0 vai ser menos 125 sobre 3 mais 40. Então, vou fazer essa soma aqui em fração. Vocês conseguem fazer essa soma aqui para mim? Quanto que vai dar? Menos 5 sobre 3. Menos 5 terços? Menos 5 terços. Agora eu vou fazer o beta 2,0. Quem que é o beta 2,0? O somatório das ações de extremidade em torno do travamento 2 no estado 0. Ora, eu tenho menos 40 mais 0, mais 45 sobre 2. Então, menos 40 mais 45 sobre 2. Menos 35 sobre 2. Então, eu tenho aqui o estado é 0, que é o estado com carregamento restrito, com as respectivas ações de extremidades que foram causadas por esses travamentos. Ok? Após identificar as deslocabilidades, eu tenho que proceder com os travamentos. Como é rotação, as duas são rotações, aí eu vou pegar aqui, ó, o símbolo para travar a rotação é esse quadradinho aqui. Na realidade, isso aqui é uma restrição de, matematicamente, a representação de que eu estou restringindo a rotação. Né? Aí eu vou restringir a rotação, e aí eu vou chamar aqui de E0, igual lá em teoria 1, o estado 0 vai ser o estado da restrição de rotação com os carregamentos. Então aqui, ó, tem um carregamento, aqui tem outro carregamento, e aqui tem outro carregamento, certo? E aí, quais são os valores de carregamento? 30, 20, 30 e 30. 20 aqui no horizontal, 30 e 30. Então, 30, 30 e 20 aqui. Vamos colocar os carregamentos. Né? Quilonewton por metro, ok? Então, só simplificando, a gente já colocou lá no início. Já temos os tamanhos dos vãos também, 5, 4, 4 e 3. Né? Vamos colocar aqui só para a gente lembrar. 5 metros, 4 metros, 4 metros e 3 metros, ok? Tudo bem? Como consequência desses travamentos, vão surgir ações de extremidade. Como consequência desses travamentos, vão surgir ações de extremidade. Aí eu vou colocar aqui, ó, essa. Eu já vou colocar no sentido, tá? Para facilitar a análise. Vou colocar aqui. Vão surgir ações de extremidade. Aqui vai surgir ação de extremidade, né? E vão surgir momentos aqui também, né? Vão surgir momentos, como ações de extremidade aqui, que eu vou colocar aqui, ó. Opa! Vão surgir momentos aqui. Eu vou indicar só o quadradinho deles aqui para facilitar. Vai surgir uma ação de extremidade aqui, aqui, que são os momentos que vão surgir. Vamos colocar aqui. Aí eu vou perguntar para vocês, onde que nós vamos achar os valores dessas ações de extremidade? Onde que nós vamos achar os valores das ações de extremidade? Nas tabelas. Que tipo de tabela aqui? Ação de extremidade devido a
carregamento, não é isso? Então vamos na barra AB. Vamos ver o que acontece na barra AB. Tudo bem? Barra A. Está maiúsculo, né? Estava maiúsculo. Barra AB. Essa barra aqui de 5 metros que tem 20 kN por metro espalhado nela. A tabela lá tá assim. Engaixa aqui embaixo, né? Engaixa aqui em cima. Engaixa embaixo. Engaixa em cima. Na tabela, esse aqui é o lado A, esse aqui é o lado B. Na tabela, o carregamento é P ou Q. Na tabela só aqui a gente chama P. E esse vão é L. Isso é a tabela. E aí eu tenho que consultar a tabela, por exemplo, para que fique do jeito que está aqui no problema. Seria assim, certo? Ou seja, o A realmente está embaixo e o B está em cima. Para ficar igualzinho na tabela, não é isso? Para ficar igualzinho na tabela, o A está embaixo, o B está em cima. Nessa tabela, se a gente for consultar, ele coloca assim, MA é igual a P vezes L ao quadrado sobre 12. Se a gente for adaptar para o nosso caso, o MA vai ser 20 vezes 25 sobre 12. Certo? 20 vezes 25 sobre 12. O MB vai ser positivo. Na tabela ele fala que o MA é positivo. Na tabela ele vai dizer que o MB vai ser menos PL ao quadrado sobre 12. Então vai ser menos 20 vezes 25 sobre 12. A tabela não me dá as reações de apoio, mas aqui está fácil de achar as reações de apoio. É P vezes L sobre 2. De um lado, P vezes L sobre 2 de outro. Então agora é só a gente calcular os valores. Vamos então resolver essa estrutura aqui, né? Esse pórtico com 1, 2, 3, 4 barras, 3 apoios, né? Vou só, para a gente se orientar aqui, numerar dar nome aos apoios A, B, aos nós, né? C, D e E. Só para a gente chamar os mesmos nós pelos mesmos nomes. Então, isso aqui é a estrutura real. Então, o primeiro passo, quando eu estiver trabalhando com estruturas planas, reticuladas, o primeiro passo é identificar nós internos. Vamos chamar desse nome, nós internos. O que são nós internos? Aqueles que chegam 2 ou mais barras. Entendendo que o nó interno é aquele que chega 2 ou mais barras, quantos nós internos tem essa estrutura? Qual nó chega 2 ou mais barras? B e o C. Então, identificar nós internos B e C. O segundo passo nesse processo aqui é identificar as deslocabilidades. Vou colocar identificar as deslocabilidades dos nós internos. Então vamos analisar. O nó B pode trasladar em X ou Y? Pode. O que é trasladar, meus jovens?
Ele pode deslocar no sentido Y aqui? Não, só em X. Em X ele pode? Não. Ah, não, porque tem que estar lá no D, Né? Então, vou repetir a pergunta. O nó B pode trasladar? Não. Agora ele pode rotacionar. Então, o nó B tem uma deslocabilidade. Só tem uma deslocabilidade. Eu vou anotar aqui, ó, deslocabilidade 1. Certo? O nó C pode trasladar em X ou Y? Também não. Também não. Mas ele pode rotacionar. Então, essa é a segunda deslocabilidade. Essa estrutura toda tem duas deslocabilidades. Certo? Certo. Se tem duas deslocabilidades, eu vou poder, então, eu vou precisar no próximo passo travar essas deslocabilidades. Como eu tinha falado para vocês antes, para que a gente possa usar, né, ter uma certa agilidade com esse mecanismo do método de deslocamentos, é necessário já ter habilidade com aquelas tabelas que nós passamos na aula passada, que determinam as ações de extremidade devido a carregamento e que determinam as ações de extremidade devido a deslocamentos impostos. O mecanismo do método de deslocamentos, simplificadamente, ele analisa a estrutura real, ele troca a estrutura real por uma estrutura restrita, mais uma estrutura com deslocamentos. Ela é restrita com carregamentos, mas ela é restrita com deslocamentos. Então, ele restringe a estrutura. Lembra que no método das forças a gente liberava as estruturas? A gente cortava vínculos, liberava as estruturas. E aí fazia o seguinte, o deslocamento da estrutura com carregamento e o deslocamento da estrutura com os hiperestáticos. Não era isso? E aí eu fazia uma equação de compatibilidade de deslocamentos. Aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar o que tiver livre, o deslocamento que tiver livre, vou restringir. Né? Ao aplicar essa restrição na estrutura, vão surgir ações de extremidade, devido a carregamento e devido a deslocamentos. E eu vou descobrir qual é o deslocamento, né, que eu vou impor à estrutura, que equilibra com, que vai gerar ações de extremidade, que vão equilibrar com as ações de extremidade geradas pelos carregamentos. Então, em essência, eu pego a estrutura real e vou dizer que ela é a soma de duas estruturas restritas. Né? A estrutura restrita com os carregamentos, mais as estruturas restritas com deslocamentos. E aí eu faço a equação de equilíbrio de ações de extremidade. Ok? Graficamente, vai acontecer isso aqui. Está aqui a estrutura real com carregamento. Eu vou dividir essa estrutura real com carregamento. Essa aqui, ó, é estrutura restrita. Essa aqui é a estrutura restrita. Mas a estrutura restrita com carregamento, certo? Essa é a estrutura restrita com carregamento. Essa aqui é a estrutura restrita com deslocamentos impostos. Observem, por exemplo, aqui, ó, a estrutura original tinha duas possibilidades de deslocamento, certo? Rotações nesses nós internos aqui, ok? E aí, como ela tinha duas possibilidades de deslocamento, eu restringi essas duas possibilidades. Esse símbolo aqui, esse quadradinho aqui, é igual aquele quadradinho que vocês fizeram lá daquela maquetezinha que vocês fizeram, né? Ele vai aqui, matematicamente, a gente fisicamente restringir o movimento, né? Eu apertava, então matematicamente vou fazer a mesma coisa, vou restringir o movimento. E aí coloco o carregamento. Como foram duas restrições, eu vou impor dois deslocamentos. Um para a primeira restrição e um deslocamento unitário para a segunda restrição. Né?
Essa aqui são estruturas restritas, a estrutura restrita. A estrutura restrita com deslocamentos. Com deslocamentos. Na hora que eu aplico as restrições, vão aparecer o quê? Ações de extremidade. Ó, ação de extremidade, ação de extremidade, ação de extremidade, ação de extremidade. Aqui, outra ação de extremidade. Vão aparecer ações de extremidade. Aqui também, ó, ação de extremidade, ação de extremidade. Só em restringir vai aparecer um monte de ação de extremidade de barra. Onde que eu acho os valores dessas ações de extremidades? Nas tabelas, que a gente viu aula passada. Aqui, quando eu imponho deslocamento, também vai aparecer ação de extremidade, ação de extremidade, ação de extremidade, certo? Sempre vai aparecer ação de extremidade. E onde que eu vou calcular os valores dessas ações de extremidade? Lá nas tabelas, né? Então, aqui, ó, um monte de ação de extremidade surge. Por quê? Porque eu impus restrições. Ao impor restrições, aparecem essas ações de extremidades. E aí, essa estrutura aqui, que não tem restrição nenhuma, vai ser igual a soma dessas estruturas aqui. Ou seja, o que faz o método de deslocamento? Qual o mecanismo? Eu vou pegar uma estrutura real e dividir essa estrutura em estruturas restritas e vou somar as ações de extremidade de modo que, como aqui não tem a ação de extremidade, não existe aqui, porque não tem restrição, a soma das ações de extremidade tem que dar zero. Então, soma de ação dando zero é equação de equilíbrio. Entenderam? Vamos fazer um exemplo numérico, e aí eu já pedi para vocês estarem com as tabelas, né? Eu pedi para vocês estarem com a tabela, porque a gente vai fazer um exemplo numérico. Tudo bem? Bom, hoje é 23 de fevereiro, né? A gente está vendo Teoria das Estruturas 2. Nós vamos, no dia de hoje, falar do mecanismo do método dos deslocamentos, ok?